Olá, boa noite. Essa noite nós faremos mais um debate promovido pela SBPT, Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, sobre tema muito importante, né? Que nessa época de pandemia pela Covid-19, a gente vai abordar aspectos éticos e telemedicina que aflorou nessa época aqui. Acho que todo mundo está passando por dificuldade desse aspecto e a telemedicina voltou com toda a força. Para quem não me conhece, eu sou Flávio Mendonça, sou atual diretor de defesa profissional da SBPT e sou atual conselheiro do Conselho Regional de Minas Gerais também. Estão presentes mais 3 colegas pneumologistas, acho que a grande maioria já conhece ele, o doutor Alcindo. O doutor Alcindo, ele é do Paraná, lá de Londrina, ele é conselheiro federal do Conselho Federal de Medicina. O doutor Augusto Farias, é da Bahia, ele será o nosso próximo diretor de defesa profissional. E o Marcelo Gregório, que já foi o último diretor de defesa profissional da SBPT e é de São Paulo. Eu já agradeço de antemão a participação dos 3. E eu acho que para a gente começar, já chegaram algumas perguntas, a gente vai começar com essas perguntas em respeito às pessoas que já mandaram essas perguntas previamente, mas eu queria que vocês 3 falassem rapidamente uma introdução aqui, do que vocês acham, vamos começar com a telemedicina, que eu acho que o aspecto ético vai todo em cima desse tema. Uma definição do que é a telemedicina, do ponto de vista ético, e as dificuldades iniciais, e a gente vai fazendo as perguntas que chegaram e as perguntas que já chegaram em cima disso para a gente tentar responder, né, na medida do possível. Eu solicito que vocês desliguem o fone quando não estiver falando, para não dar microfonia, e a gente podia começar com você, Alcindo, para falar qual que é a ideia sua, principalmente do ponto de vista ético, o que seria a telemedicina. Boa noite a todos e obrigado pelo convite de estar aqui com todos vocês. Bom, eu queria começar a falar sobre a medicina dizendo, do ponto de vista ético, que a telemedicina já é prevista, né, no nosso ordenamento ético aí, desde 2002, a gente tem uma resolução específica, e não existe ainda uma única resolução que defina todos os aspectos da telemedicina. A que existia no ano passado, ela teve que ser revogada por um movimento que acabou acontecendo, e que hoje existem resoluções e artigos no Código de Ética Médica, meio dispersos e espalhados, que vão mostrar para a gente, ou pelo menos dar a direção nesse momento, de como a gente deve utilizar esse recurso tão importante aí que nós tivemos que ter acesso rapidamente por conta desse estado de emergência, e que o ponto mais importante é que, apesar de haver essa liberação transitória, ela tem que ser feita com todo o regramento ético, exatamente como a gente faz quando atende o paciente no nosso consultório. Então, eu queria começar a minha participação falando isso, que já existe um arcabouço ético e que a gente vai ter que utilizar aí ao longo do tempo, pelo menos nesse período transitório que a telemedicina está autorizada da forma como está. Ok. Nós vamos ter que aperfeiçoar isso aí. Marcelo, você quer falar aí? Claro. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui essa noite. É um assunto, como o Alcindo falou, não é um assunto novo. Telemedicina já caminha desde 1997, teve resoluções de 2002. No ano de 2019, ela quase avançou, mas depois houve um retrocesso. E agora, às pressas, a gente teve que implementar outras funcionalidades da telemedicina. Como o nome já diz, telemedicina é medicina feita à distância, né? E com qual recurso? Com os recursos que você dispõe. Desde que existe o telefone, existe telemedicina. Com o surgimento dos smartphones, intensificou a comunicação entre médico e paciente, mas de uma forma muito ruim, ao meu ver, principalmente por causa do uso do WhatsApp, que existe, na verdade, um abuso no Brasil.
Eu acho que a telemedicina hoje nos traz duas grandes chances. A primeira é de enxergar a telemedicina como uma medicina que conecta melhor o paciente com o serviço de saúde. E, num segundo aspecto, é a gente ser mais profissional ao fazer esse contato, né? Ou prestar algum serviço. O que eu percebo que os médicos já estavam fazendo telemedicina, só que de uma forma errada, porque estavam usando um aplicativo e um aplicativo que não contempla os aspectos éticos e de segurança, e de forma gratuita. Às vezes os pacientes mandavam uma consulta, pacientes que não passavam há meses, te mandam uma pergunta que, na verdade, é um relatório de uma consulta por WhatsApp esperando que você responda. Então, com o advento da telemedicina e a teleconsulta, né, porque a telemedicina inclui teleorientação, telemonitoramento, teleinterconsulta entre colegas e a teleconsulta. Eu acho que a gente vai ter um avanço, esse avanço é por causa da pandemia, mas eu acredito que, passada a pandemia, ela vai ter sido incorporada de alguma forma, mesmo que ocorra uma nova orientação, uma nova normatização, vai deixar uma marca profunda, os pacientes vão se acostumar e a gente vai se acostumar com esse recurso também. Augusto. Ok, Augusto, pode... Boa noite a todos. É um prazer estar aqui atendendo a esse convite da sociedade, estar acompanhando esses colegas ilustres aí, que vão certamente abrilhantar a nossa noite. A telemedicina, como já foi comentado, ela é uma ferramenta que tem sido citada desde os anos 90, né? E justamente, conforme a definição que nós temos na Resolução CFM 2002, que é atualmente vigente, ela é tida como exercício da medicina através da utilização de metodologias interativas de comunicação, audiovisual e de dados, com o objetivo de assistência à educação e pesquisa em saúde. A resolução de 2018, que foi revogada, ele acrescentou o objetivo de prevenção de doenças e lesões e promoção à saúde. É uma ferramenta a mais que nós temos, eu concordo com o Marcelo, de que é uma ferramenta que veio agregar. Existem uma série de situações e oportunidades em que a telemedicina pode nos aproximar dos nossos pacientes, pode permitir um contato mais próximo. Infelizmente, ela tem uma limitação, que é a ausência do exame físico, que é considerado um momento nobre do ato médico, da consulta, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser considerada por nós. Ela é uma opção, ela é facultativa ao médico fazer a telemedicina. Então, eu preciso decidir, sabendo os limites, informando os limites ao paciente sobre a telemedicina, ele decidir usar essa ferramenta, né? E ele precisa aprender a usar essa ferramenta, como o Marcelo também colocou. A maioria de nós já fazia de alguma forma, ou faz, sendo que sem um treinamento específico e sem, às vezes, uma orientação tecnológica adequada. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pontuar. E, como todo ato médico, ela é um ato que precisa ser feito dentro dos princípios éticos, né? E com segurança, com sigilo, com privacidade do paciente e com responsabilidade. Ok. Então, dentro disso aqui, uma das perguntas mais comuns, como a Vanessa Hartmann, o Jander de Divinópolis, amigo, a Janaína de João Malaivari, a gente tem mais de 60 cidades já conectadas, mais de 280 pessoas, estão querendo que a gente comente sobre a plataforma que sugere para fazer a teleconsulta, como armazenar a gravação. A gente já pode entrar na questão da segurança, né, do sigilo médico. Eu gostaria que vocês comentassem, a gente pode começar com o Marcelo e, posteriormente, a gente passa a palavra para os outros dois. Marcelo, está sem som, Marcelo. Forma. Agora está com som. Começa aí de novo. Agora que veio o som. Agora veio o som. Então, quando a gente fala em plataforma, a gente tem que dividir em plataforma de telemedicina e plataforma de webconferência. Então, primeiro, eu vou falar para vocês sobre plataforma de telemedicina.
Então, uma plataforma de telemedicina, ela tem que garantir 3 coisas. Em primeiro lugar, são três palavras que, sob o ponto de vista jurídico, são muito importantes, né? Tem que ter integridade dessa comunicação, segurança e sigilo. Então, essas três palavras são fundamentais. Então, a plataforma, vamos supor que você vai procurar uma plataforma que te sirva para fazer teleconsulta. Primeiro conselho que eu vou te dar: fuja de plataforma grátis, porque não existe nada grátis. Se alguém vai te dar alguma coisa gratuita, é porque ele logo vai te oferecer um outro pacote, ou então essa plataforma vai usar esses dados, então eu não acho seguro. Então, a primeira coisa é fuja de coisa grátis. Segundo, a plataforma, ela tem que, basicamente, o que é o mínimo que ela tem que te dar? Ela tem que permitir que você agende, faça o agendamento, passe o termo, o TCLE, o termo de consentimento livre e esclarecido, seja assinado pelo paciente, ou seja, a plataforma tem que mandar o termo e tem que reconhecer que ele, de alguma forma, foi lido, entendido e assinado por várias modalidades possíveis, como o próprio e-mail, pode ser o WhatsApp, pode ser por uma foto que o paciente manda da assinatura dele, isso tem que acontecer. Então, tem que haver o agendamento e tem que haver o TSLE. Terceiro, ele pode mediar para você o pagamento. Esse pagamento pode ser Mercado Pago, PayPal, cartão de crédito, depósito na sua conta, ou então, quando você faz no seu consultório e a plataforma pode te oferecer, reconhecer que não faz o pagamento porque você usou o teu convênio e ele já tem a informação que a guia foi assinada ou o número de token foi passado para a sua secretária. Então, ele precisa ser uma recepção do seu paciente, né? Então, como o agendamento não é mais por telefone, vai ser na plataforma. A cobrança vai ser por esses meios e existe essa questão do termo, ok? Agora vamos um pouco mais para a consulta. O que ele tem que te fornecer na consulta? Ele precisa te dar uma plataforma de webconferência que seja criptografada e que ela tenha privacidade. O que é ser criptografada? Que ela tenha segurança na transmissão de dados. E o que é privacidade? Você não pode usar uma plataforma que esteja usando os seus dados para alguma outra coisa. Só pelo fato do cliente colocar o CPF, o RG, onde ele mora, ele tem uma doença pulmonar, ele pode estar vendendo esses dados para o Facebook, para o Google, etc. Então, isso não pode acontecer. Então, a plataforma tem que te dar privacidade de todas as informações que estão lá. Adiante. Então, ele te deu uma boa plataforma de webconferência, um bom sistema de webconferência, criptografado e com privacidade. Depois, ele precisa garantir que os documentos que você assine nessa consulta tenham uma certificação pelo ICP Brasil. O que é ICP Brasil? É Infraestrutura de Chaves Públicas. Se você entrar no site do CFM, você vai conhecer todas as opções de fazer uma assinatura eletrônica. Eu posso dar um exemplo aqui para vocês, que são esses cartões, por exemplo, que você coloca o CRM e você, por uma USB, conecta no computador e assina. Então, provavelmente, você vai ter que ter um sistema desse e a plataforma vai se conectar com esse seu sistema para que receita, solicitação de exame, relatório médico e atestado, esses 4 documentos, sejam assinados com certificação. A plataforma poderá ou não te dar um prontuário digital. Então, se você atender na plataforma, no prontuário deles, os dados dessa consulta vão ficar nessa plataforma. E isso pode ser um problema para você. Você já tem um prontuário na clínica e você vai atender na plataforma digital. E, por fim, a plataforma tem que, além de guardar esses dados, ela tem que te ajudar de um formulário pronto para você fazer um resumo no final da consulta e esse resumo da consulta ser enviado para o paciente. Tá? Então, resumindo, a plataforma tem que te dar todos os elementos legais e éticos para que você agende, assine o termo, prontuário eletrônico, documentação certificada, relatório no final, certo? Isso uma plataforma pode te dar. Lembra que no começo eu falei que uma coisa é plataforma de telemedicina, outra coisa é plataforma de webconferência. Você pode fazer telemedicina
tão somente com a sua secretária, se comunicando com o paciente, passando o termo, passando o link de webconferência, aí você escolhe, pode ser todos esses que as pessoas estão usando para fazer as suas conferências pessoais ou de trabalho, desde que seja criptografado e com privacidade. Você pode usar o prontuário escrito ou digital, vai ter que assinar os documentos de forma certificada e enviar para o paciente. Então, não obrigatoriamente, eu já estou me estendendo muito, já vou parar, não obrigatoriamente para fazer teleconsulta e telemedicina, você precisa ter uma plataforma de telemedicina. Você pode ter ou não. Se você não tem, a gente vai explicar um pouco mais durante essa noite, depois eu volto nisso, quais são o passo a passo para você fazer a teleconsulta sem plataforma de telemedicina, usando só de webconferência. Ah, e uma coisa, gravação, eu não sei, alguém quer responder sobre gravação? Você responde, Alcindo? Pode falar, Alcindo. Aproveita e fala também em relação, estão falando aqui da etapa final, que é a emissão de atestados e as receitas. As farmácias venderão remédios indicados por telemedicina, então você podia aproveitar dentro daquela proposta que tem do CFM, né, daquele protocolo, e comentar sobre isso também. Ok. Bom, acho que o Marcelo falou praticamente tudo sobre as plataformas, eu vou só colocar um tempero em relação a isso, porque a tecnologia é sedutora. A tecnologia, ela num primeiro momento, quando ela chega, e a telemedicina tem uma relação direta com a tecnologia, ela às vezes não mostra exatamente o que ela é, e a plataforma tem a ver com isso. O que eu quero dizer com isso? É que nesse primeiro momento, onde nós estamos experimentando, e de uma forma completamente desordenada, a gente não pode esquecer, em hipótese nenhuma, das questões basilares de qualquer interação médico-paciente, seja interação médico-paciente ao vivo no consultório, ou utilizando algum tipo de tecnologia, seja plataforma, telefone, webconferência, de que aquilo do ponto de vista ética tem que ser registrado, tem que ser guardado pelo período em que a gente guarda um prontuário médico, seja ele escrito ou gravado. E aí eu concordo com o Marcelo da questão do gravado. Talvez seja melhor que você registre no prontuário escrito o conteúdo da consulta do que você grave, não só pelo custo, mas pelo armazenamento, né, dessa consulta, de que essa interação médico-paciente, ela funciona como um prontuário, tá? Então ele é um meio de prova, é um meio das duas vias, né? Porque hoje ela se torna um processo fácil, mas a gente não pode minimizar as consequências dele, porque às vezes você tira do esquadro de que é uma coisa virtual e então isso não pode ser cobrado do ponto de vista ético, enfim, é um prontuário igual. A plataforma que você utiliza, você deve buscar os pontos basilares da relação médico-paciente, tá? O sigilo, o bom armazenamento, a validação, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, como o Marcelo disse, em relação à plataforma. Bom, junto com a telemedicina, a teleprescrição, vamos colocar assim, ela veio junto neste processo, né? Então, lá atrás, o ICP Brasil já foi validado como assinatura eletrônica digital, já foi validado como oficial. Houve uma medida provisória, depois transformou numa lei, que a assinatura digital ela já é aceita, mas isso não tinha ainda se transformado em um processo do médico.
E agora, com a prescrição eletrônica validada pelo Conselho Federal de Farmácia também, porque a iniciativa não foi só do Conselho Federal de Medicina, a gente tem que deixar bem claro, houve a participação do Conselho Federal de Farmácia, no sentido de autorizar e validar as receitas médicas feitas por via eletrônica. Então, o Conselho Federal de Medicina, ele fez um site específico para isso, né? Depois a gente pode passar para vocês, onde você pode fazer essa prescrição com a validação através de um certificado digital, eletrônico, ICP Brasil, né? Um eCPF, um token ou um cartão, mas existem alguns conselhos regionais de medicina, visto que não é todo médico que habilitou aquele chip que a gente tem na nossa carteira, né, de identificação médica, alguns conselhos, como o do Paraná, Santa Catarina, se não me engano, não sei se Minas Gerais também, mas nesses 2 estados você pode fazer a receita ou validar a receita no próprio site do Conselho Regional, sem a necessidade de ter ainda o CPF eletrônico ou assinatura digital. Você pode usar a própria assinatura do site do Conselho Regional para fazer essas receitas. Então, a gente teve um avanço enorme, mas como todo avanço muito rápido, a gente não sabe ainda ou não se atém muitas consequências. Eu sempre falo que fazer teleconsulta, uma das modalidades de telesaúde, que acho que é a mais complexa para nós e que a gente ainda precisa debater muito como vai funcionar essa teleconsulta, vai ser primeira consulta, vai ser retorno. Ela não é barata de se fazer se nós formos seguir à risca todos os balizadores éticos, principalmente no sentido de, a própria lei já diz, né? A própria lei já prevê, e a gente tem a legislação e as normativas do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais. Mas a legislação que foi aprovada, ela já diz que a primeira coisa que a gente tem que fazer no caso de teleconsulta ou de teleinterconsulta é explicar as limitações daquele processo, para não parecer que vale tudo. Tá? Então, também já me alonguei demais na minha fala, vou passar para os colegas complementarem aí o que eu esqueci. Só para complementar, o Conselho Regional de Minas Gerais não tem essa ferramenta aí. E tem uma das perguntas aqui, que pergunta se é só pelo CRM digital que se pode fazer a certificação. Não, tem outras opções, né? Certificadora e tal, inclusive lá com parceria com o CFM. Augusto, você quer comentar a respeito disso que foi falado? Rapidamente, Flávio, apenas fundatário. Assim. Inicialmente, colocar que a gente está numa fase de transição, né? Então, as pessoas têm que ter uma certa cautela ao tomarem decisões de investimentos nesse momento, porque algumas regras que vão envolver a telemedicina talvez venham a ser estabelecidas um pouco mais tarde. Como em qualquer crise, né? Ela geralmente impulsiona tecnologias que às vezes já estão aí, mas tem um certo ápice, né? Tem um certo desenvolvimento. Ela impulsiona a adesão a essas ferramentas porque a necessidade obrigou e aí você provoca esse desenvolvimento. Mas apenas mencionar que é preciso uma certa cautela na questão assim, de quem vai decidir fazer um investimento maior e tal, ter o cuidado de se assenhorar melhor do tema e até aguardar um pouco para talvez ter uma informação mais estável do ponto de vista conselhal, porque existem algumas certas dúvidas do ponto de vista ético de certos detalhes de como nós vamos fazer determinadas coisas, né? Esse é um aspecto. O aspecto da validação, eu acho que poucos médicos têm, de fato, a certificação digital para poder emitir essa receita dessa forma, né? E eu soube até, tem uma FAQ no próprio Conselho Federal de Medicina, que acho que, embora esteja válido, depende ainda também de uma aceitação, até porque determinadas coisas demoram um certo tempo para que a outra parte também se estruture para poder receber aquela informação digital e poder confirmá-la e tal. Então, isso existe um aprendizado. Mas existe uma forma simples de você fazer,
que é o que eu estou vendo os colegas utilizando no dia a dia, que é você fazer sua receita mesmo, assinar, e você pode combinar para o paciente pegar na sua recepção uma receita que precise, a farmácia precise do original, como de antibióticos, antidepressivos, por exemplo, ou um exame que o laboratório vai exigir. As outras receitas, se você fizer a assinatura e mandar digitalmente, aquilo ali já será de utilidade para que o paciente na farmácia compre, porque ele compraria até sem receita. Ele só precisa, na verdade, da sua orientação em relação ao que vai comprar, quantos miligramas são, etc. Então, essa é uma questão. Você mandar esse documento anexo para o paciente, né, com uma foto, etc., isso tem farmácias que têm aceitado, né, para algumas coisas, mas isso não pode ser imposto à outra parte. Isso é uma coisa que tem sido colocado também. Então, ou a receita escrita e o paciente vem, pega no seu consultório, muitos têm feito assim, ou até o envio de determinadas receitas que não são retidas por foto, por um meio de comunicação, uma foto que você mande daquela receita, já resolve uma série de situações, e inclusive até de solicitação de exames que precisam ser agendados para serem colhidos em casa. O laboratório geralmente aceita que você mande isso em forma digital para que ele se programe, e aí ele vai na sua casa, e ao chegar na sua casa ele pega o original que você teve tempo de mandar um motorista buscar, um motoboy buscar, e assim alguns casos têm sido resolvidos de forma prática. Só lembrando, essa questão do pedido de exame, é recomendada a assinatura digital, que é um documento médico, né? Assim, sempre que possível também, a gente vai aprendendo isso aí. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, se vocês, já do ponto de vista objetivo, a Vanessa Hartmann perguntou, se o paciente tiver taquipneico, sinais de esforço respiratório, via teleconsulta, como você sugere um encaminhamento à emergência para avaliação? Bom, um dos princípios da teleconsulta, o primeiro direito, tem dois direitos, um do paciente e um seu. Tem que ficar muito claro para o paciente, no termo de consentimento, quais são os limites da teleconsulta, uma vez que não existe o exame físico, né? E no termo tem que estar escrito que, mesmo ele tendo pago essa teleconsulta, você pode imediatamente reconhecer que ele precisa de exame físico. E isso não vai invalidar a sua teleconsulta. Considerando que esse paciente precisa ser examinado, você vai fazer no teu relatório, um dos documentos médicos gerados numa teleconsulta é um relatório. Se você entendeu que pela tua percepção do que o paciente falou, e a gente depois vai falar um pouco mais do quanto é importante você ter uma boa visão do seu paciente, o paciente uma boa visão de você. Você está percebendo que esse paciente está taquipneico, está usando musculatura acessória, está tendo batimento de asa de nariz, se for uma criança, por exemplo. Só estou falando isso para ver como que é possível. A gente reconhece um paciente, se você tem experiência, principalmente, um paciente em insuficiência respiratória. Teleconsulta não foi feito para atender esse paciente. Pense em um dia do seu consultório que você atende 20 pacientes. Quantos pacientes como esse entraram na sua clínica? Provavelmente nenhum ao longo de um dia. Lembre que a maioria dos pacientes é para renovar a receita, falar sobre os aspectos de controle, fazer um tratamento antifumo, avaliar uma radiografia. Você vai perceber que para a maioria você consegue. Eu percebo que essa pergunta, como você fez, é a primeira pergunta que vem quando a gente fala em teleconsulta. E a resposta é simples. De cara, você vai pedir para esse paciente, se ele está à distância, para que ele vá para um serviço de emergência. Se ele é um paciente que está na sua redondeza ou é um paciente seu, você vai concluir que essa teleconsulta exige que ele venha no seu consultório amanhã ou no mesmo dia. Pode falar. Essa é uma pergunta muito boa, só que nós não sabemos ainda a resposta completamente. Pelo seguinte, eu acho que a dúvida da colega é qual a vinculação que você tem para o desfecho desse caso? Porque não tem muita dúvida que um caso desse, a gente vai ter que encaminhar para um serviço para proceder ao exame físico e
e uma intervenção de urgência, né? A questão é como você se vincula a este paciente. Por exemplo, vamos transpor isso para o meu consultório. Se eu atendo esse paciente no meu consultório, eu não posso abandoná-lo até chegar, vou colocar numa situação de urgência, onde eu não consiga manejar esse caso no meu consultório, no meu ambulatório. Eu vou ter que aguardar esse paciente ser removido a um serviço de saúde, independente de com outro médico no transporte ou sem outro médico, mas ele me gera um vínculo e uma responsabilidade desse paciente até ele chegar no hospital, tá? Isso do ponto de vista ético e legal. E como fica isso na telemedicina? Quando o paciente está do outro lado da tela. Então, eu vou falar o meu entendimento. Eu não sei a resposta exata, mas o meu entendimento é que o vínculo é o mesmo. O meu entendimento é que você não pode, nesse momento, apenas dizer, procure uma emergência. Você tem que manejar esse paciente, saber onde ele mora, chamar a urgência e emergência, o SAMU, enfim, não se encerra no seu termo de consentimento dizendo, olha, urgência e emergência tem limitação e você tem que se virar agora. Essa é a minha posição pessoal. Se isso vai ser assim, não sei, porque é algo novo, tá? E é por essas coisas que eu particularmente acho que a telemedicina é super bem-vinda, mas nós médicos, antes dos pacientes, precisamos entender quais são as limitações dela. Antes de dizer para o paciente, olha, tem limitação, nós precisamos compreender. Porque o meu grande medo é o exagero. É o exagero de achar que daqui para frente tudo pode ser resolvido pelo vídeo. Então, essa é uma boa pergunta, porque no meu entendimento aí, ético e legal, existe sim a vinculação. Como existe a vinculação se eu recebo um telefonema de um paciente no hospital e eu atendo o telefonema, sou informado de um caso e eu acabo me vinculando a isso. Então é uma boa pergunta, mas não tem uma resposta definitiva em relação a ela. Augusto, você pode complementar também. Eu vou ler uma outra pergunta, que é basicamente isso, doutor Badini. O seguinte questionamento. Vamos supor a seguinte situação. Um paciente asmático me liga por videoconferência falando de piora da dispneia e tosse. Eu oriento a aumentar o uso de beta-2 inalados e usar corticóide oral por 5 dias. Mas ele piora rápido, morre e na autópsia é evidenciado um grande pneumotórax. A família pode me processar por um erro médico ou isso é apenas uma limitação da telemedicina? Então, volta naquele questionamento. O que é limitação? Como que a gente identifica a limitação? E isso vai parar lá nos nossos conselhos, o Alcino sabe disso, a gente tentar interpretar o que seria limitação ou não. Então, vai por tudo que já foi falado aí, de estar comprovado esse atendimento, da forma que é, e aí eu queria que você comentasse isso. Tanta outra situação como essa, elas se assemelham. Com certeza. Na verdade, a responsabilidade médica, eu entendo que é a mesma. Né? O médico, no momento que faz o atendimento, ele se vincula àquele paciente, ele tem uma responsabilidade de dar o encaminhamento. O encaminhamento necessariamente não é uma receita, né? É uma solicitação de exames. Às vezes é um encaminhamento para um outro colega, um encaminhamento para uma emergência. Caiu. Alguém quer complementar essa resposta ou posso... Marcelo, quer falar? Quer falar, Marcelo? Eu acho que a pergunta é excelente, né? Mas recai naquilo novamente. Eu acho que você tem que reconhecer o teu limite. Então, se essa situação gera dúvida, no caso do pneumotórax, né? Eu acho que uma insuficiência respiratória não deve ser avaliada por teleconsulta. Um dos propósitos que a teleconsulta foi liberada é para evitar o trânsito de pessoas, para permitir que aquele paciente que ia no seu consultório com uma questão mais simples seja resolvido por teleconsulta, ou mesmo para fazer uma teleorientação em um paciente com Covid, uma teleorientação.
Eu acho que, assim, a questão do Covid, a gente não falou nada de Covid, não sei se tem pergunta aí. Eu acho que, por exemplo, a Covid é uma das doenças piores para se acompanhar por teleconsulta. Porque o que a gente está vendo os pacientes com Covid na segunda semana? É uma doença traiçoeira chamada de silent killer. Por quê? Existe uma piora súbita na fase imunológica. Então, como é que você vai dar suporte para um paciente por teleconsulta, a não ser que você tenha um laboratório que faça exames diariamente, o paciente tem um bom sistema de oximetria, você assumir, conduzir um caso, é impossível. Então, a teleconsulta vem para aliviar os retornos e para você fazer coisas mais simples. Tudo que você enxergar como complexo deve ser rejeitado, na minha opinião. Você não pode correr o risco de não ter o exame físico. E isso não significa nada. Abriu-se essa possibilidade para a gente avaliar os serviços de saúde que estariam fechados. Basicamente é isso. Desculpem a variação aí do sinal. Pode falar aí, que deu uma caidinha, pode complementar aí. Eu entendo que há essa vinculação, entendo o que foi comentado em relação a que nós estamos aprendendo aí dos limites da telemedicina. Ela vai ser feita provavelmente de uma forma diferente, ou seja, nossa atenção à inspeção, né, vai ter que ser redobrada, a anamnese ela tem que ser mais minuciosa, ou seja, não bastaria o paciente dizer que está com tosse e tal, para eu achar que é só aumentar a dose do corticoide, né, e do beta-2. É preciso, às vezes, entrar um pouco mais de detalhe. Nós sabemos que, às vezes, os pacientes precisam ser estimulados a nos dar alguns detalhes, porque, às vezes, eles omitem ou voluntariamente ou involuntariamente algumas informações que são importantes, mas num paciente que você percebe que já tem uma certa gravidade, que o sintoma já está mais acentuado, ele não é um paciente realmente para teleconsulta, porque você não tem margem de manobra, na verdade, né? Se ele piorar, você pode correr nisso, de que ele venha a ter um desfecho muito negativo, e isso vai certamente lhe comprometer de uma forma ou de outra, né? Esse paciente, talvez você possa fazer um encaminhamento para uma emergência, que seria o mais correto, e você transformar a sua interconsulta, a sua teleconsulta, que seria entre você e ele, numa tele-interconsulta. Você com um colega da emergência, você como especialista, ele como um emergencista, orientando naquilo que ele poderia fazer para que você tenha um melhor desfecho desse paciente. Seria talvez a alternativa nesse caso. Você quer falar, Silvio? Eu quero só complementar rapidamente, para você passar outra pergunta, que é uma coisa que a gente precisa definir depois, como médicos, como corporação médica, é o paradigma que a gente quer quebrar. Porque, veja bem, acho que todos nós aqui aprendemos, e aí, isso na pergunta do Badini vai responder a ele, que o ato médico em si, ele consiste numa avaliação, anamnese, exame físico, receita e retorno, em linhas gerais. Esse é o ato médico completo, né? Então, assim, o que a gente vai querer quebrar desse paradigma? Porque se a gente disser assim, olha, vale fazer teleconsulta na modalidade de primeira consulta, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que o ato médico completo não necessariamente precisa ter essas 4 etapas, né? Então, se a gente quebra esse paradigma, a gente vai dizer que, olha, tudo bem fazer uma primeira consulta. E o que isso transpõe no caso que o Badini disse? Se a gente está com esse paciente na nossa frente, você vai deixar de examiná-lo? Mesmo sabendo que ele é asmático? Mas que ele está com dispneia? Não, você vai examinar e possivelmente no exame clínico você vai diagnosticar o pneumotórax, talvez, ou você possa ter uma visão diferente desse paciente. Então, a teleconsulta, você vai estar com o paciente lá e você vai ter que falar para ele, eu preciso te examinar, vem aqui. Senão, a gente quebra o paradigma do ato médico. Eu vou colocar uma pergunta aqui da Adriana Ávila. Oi, pois não. A gente deixou de falar de uma coisa que vem com a telemedicina, porque a gente não está só falando de teleconsulta. E colocaram situações em que é impossível algum gadget examinar o paciente. A gente tem que pensar que no futuro
você pode ter alguns elementos para fazer a propedêutica à distância. Você pode ter, já existe um aparelhinho que vende nos Estados Unidos, custa $800, mas ele faz ausculta. Já existe ultrassom que conecta no iPhone. Então, existe um outro elemento que vai surgir, porque assim, o Alcindo falou de uma forma como se a gente não fosse mais fazer exame físico, só que pode surgir coisas que substituam ou permitam eu fazer aquilo que eu faria com o estetoscópio. É totalmente válido, porque a gente está falando aqui entre pneumologistas, mas, por exemplo, um dermatologista é totalmente válido, se tiver uma boa câmera, usar a câmera. Os otorrinos podem fazer inspeção de orofaringe com a luz do iPhone? Podem sim. E já existe aparelho que faz otoscopia. Então, eu só estou adiantando que, assim, não é só uma questão de quebrar o paradigma. A gente pode ter o auxílio de equipamentos que façam o que, se você considerar que foi suficiente, você se satisfazer com isso. Ok. Aproveitando esse ensejo aí das possibilidades de fazer telemedicina, não é isso? A Adriana, de São José dos Campos, coloca aqui, olha, os encontros para tratamento do tabagismo estão suspensos. Gostaria de colocar em discussão a possibilidade de tratamento dos fumantes por meio de telemedicina, uma vez que esses são sabidamente grupo de alto risco. Seria possível manter encontros de 30 a 40 minutos com abordagem adaptada dos consensos em vigor? Quem quer responder sobre essa possibilidade, talvez? Eu creio que sim, só que a gente tem que pensar o seguinte, na nossa população, quando a gente faz esta modalidade de telemedicina, né, quando o paciente está na ponta, ou o grupo do paciente está na ponta, ele também precisa ter acesso à tecnologia, né? E nem sempre a gente tem esse tipo de acesso nos nossos pacientes, considerando que 70% dos pacientes são usuários do SUS. Essa é outra limitação, porque não adianta eu ter na minha ponta aqui a tecnologia, a câmera, a tela, e do outro lado não ter um smartphone ou algum outro tipo de dispositivo aonde o paciente possa interagir de uma maneira adequada. Então, eu acho que pode sim utilizar, mas a gente tem que pensar nessas limitações. Flávio, deixa eu complementar. No ano passado, a Sociedade Brasileira de Pneumo, na época eu ainda estava na defesa, a gente foi pedido pela MB que a gente colocasse quais seriam as doenças com maior possibilidade de serem tratadas por teleconsulta. A nossa resposta para a MB colocou em destaque o tabagismo como uma possibilidade, porque o rastreamento de câncer você faz com exame de imagem, e é muito importante a questão de interação com o paciente, demonstração de vídeos, e tudo isso pode ser feito por teleconsulta, inclusive os grupos. Então, a gente, inclusive, na resposta, a gente elencou como as doenças agudas do pulmão como muito ruins para teleconsulta. É tudo aquilo que o doente precisa de uma assistência imediata, a gente contraindicou, isso ainda estava em fase de conversa, mas a gente dá um destaque para o tabagismo aí, respondendo para a colega. Tem uma outra pergunta aqui, da Vanessa. O paciente tem o direito a se recusar a ser atendido pela telemedicina? E o médico, nesse caso, tem a obrigação de atender a esse paciente presencialmente? Alguém quer se manifestar? Acho. Fala aí. Manifestar. Na verdade, o paciente tem o direito de não desejar ser atendido por telemedicina, assim como o médico tem o mesmo direito de dizer que não atende aquele paciente por telemedicina. Pode ser que ele não esteja preparado com recursos adequados, ou pode ser que ele entenda que aquele caso não cabe o uso de telemedicina. Né? As duas situações podem acontecer. A situação, se isso obriga o médico a atender esse paciente presencialmente, esse mesmo médico, eu acho que isso não vincula. Ele pode, se ele está atendendo presencialmente, que não é a situação de muitos colegas hoje na situação de crise Covid, eu não vejo que ele possa estar obrigado a esse atendimento, porque esse é um pacto. Né? Você me pede uma consulta, eu lhe proponho uma forma de consulta
que poderia ser adequada e você entende que não é adequada, que eu preciso, ele quer me ver presencialmente. Se eu não tenho condição de oferecer aquele serviço, eu não vejo por que eu deva estar obrigado a fazer isso. E o paciente também, da mesma forma, não está obrigado a aceitar a telemedicina como um recurso válido para ele. As duas situações têm que ser pactuadas. Ok. O Marcelo, talvez você possa responder isso aqui. Existe alguma diferença do certificado A1 e ou A3? E, já aproveitando aqui, o Alcindo também pode falar, o que deve conter o termo livre esclarecido? Então, sobre o certificado, por onde eu li dos ofícios das portarias, é o A3. Você tem que, para você saber se o teu certificado funciona, a sugestão que nós damos é, entre no site do Conselho Federal de Medicina, que lá existe uma explicação sobre essa validação. O Conselho Federal de Medicina, junto com o Conselho Federal de Farmácia, criou um site que é um validador digital. Nesse site, você dá um upload do documento que foi assinado digitalmente e ele vai dizer se é válido ou não. Então, o que eu sugiro? Se você tem já uma certificação, que é uma certificação A1, e você assinou digitalmente um documento, experimente assinar com esse teu validador um dos documentos do CFM. O CFM colocou num portal os 4 modelos de documentos médicos: receita, atestado, relatório e solicitação de exame. Vai ter um campo no PDF para você assinar com o seu certificador. Você assina, depois você vai no validador digital, lá já é bem simples, dá upload do documento. Você vai na tua pasta da upload, ele julga se está dentro da norma ou fora da norma. O Alcindo vai responder do termo, né, Alcindo? Do termo. Em relação ao termo de consentimento livre esclarecido, não existe ainda um modelo do que você deve colocar nesse termo. Eu não sei se eu faria um termo de consentimento para todo atendimento por telemedicina, porque eu entendo que é o mesmo tipo de relação médico-paciente, o mesmo tipo de vínculo, mas utilizando uma tecnologia. Agora, o que deve ser registrado, ou através de termo de consentimento, ou no prontuário, é que o paciente foi esclarecido que a telemedicina tem limitações em relação à ausência de exame físico, em relação à identificação de sinais clínicos, e que a gente não consegue, numa visualização simples através de uma câmera, ver o aspecto, por exemplo, de cianose, ou a cor da pele, ou a gente consegue avaliar exatamente como está o padrão respiratório, porque nem sempre o paciente está com todo o tórax exposto. Então, assim, não existe um modelo, né? O que é indispensável é que você registre que o paciente foi esclarecido de que aquilo ali não substitui uma consulta médica tradicional, que tem limitações, e caso ele tenha algum tipo de piora, ele deve procurar um outro serviço de urgência e de emergência. Nós ainda estamos meio que tateando de como vai ser isso, porque os termos de consentimento, eles são muito baseados nos problemas que a gente vai ter ao longo do uso da tecnologia. E a gente não sabe ainda exatamente como é que vai ser o desfecho disso. Ok. Posso complementar? Pegando um gancho que o Alcindo falou, o Alcindo falou uma coisa interessante, que os problemas a gente vai perceber conforme surge e vai colocando no termo. Eu já sei de paciente que foi atendido por teleconsulta pelo convênio e tinha coparticipação. E ele não quer pagar a coparticipação porque não foi consulta. Então, já tem que colocar no termo que se ele usou o token ou usou a assinatura da guia do convênio, que isto é consulta. Então, quer dizer, isso que o Alcindo disse, conforme surgem problemas, eles vão sendo colocados. Depois tem a questão da Lei Geral da Proteção de Dados, que vai mudar as nossas rotinas até para uma simples presença do paciente chegando no balcão da recepção, assinando que todos os dados que ele fornece e os dados de prontuário são de sua responsabilidade, de sua guarda, que não vai ser compartilhado. Então, acho que vai vir depois a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi até postergada a sua implementação,
que vão gerar mais termos nesse termo de consentimento, né? Tem uma pergunta aqui, eu acho que eu mesmo posso responder, que está perguntando, de novo, ratificando. A chamada precisa ser gravada? Ela não precisa ser gravada, né? E o termo precisa ser assinado pelo paciente ou pode ser autorizado só online? O termo pode ser só online, o paciente não precisa autorizar especificamente, tá ok? Augusto, você quer complementar alguma coisa? Eu diria apenas que nesse momento de crise, que foi o objetivo, inclusive, dessa liberação, a gente tem que ter cuidado, mas tem que simplificar algumas coisas. Então, a gente vai ter um termo, acho interessante que tenha. Ele não vai ser completo? Acho que não, porque a gente não conhece tudo que pode dar de errado, né? Mas aquilo que a gente já sabe que é problema, né? Assim, a informação do que é a telemedicina, das limitações que ela traz, para que o paciente entenda claramente isso e depois não possa nos arguir em relação ao que não sabia, porque não foi esclarecido o que você falou, pode ser diferente do que ele escreveu e assinou, né? Mas a assinatura acho que poderia ser substituída facilmente por e-mail mesmo. Hoje a gente tem feito isso com uma certa facilidade, é uma coisa que eu acho que teria um valor semelhante na situação que a gente está vivendo. Eu acho que poderia substituir, você manda o termo, ele resolve com de acordo, até transações bancárias de algum tipo de investimento estão sendo feitas assim, simplesmente com de acordo em cima de um e-mail que chega a você. Então, acho que nesse momento deveria bastar, e mais adiante a gente vai aperfeiçoando, como à medida que os programas vão surgindo, a gente vai aperfeiçoando a medida, na verdade. Aqui tem uma pergunta da Tatiana, perguntando como fica do ponto de vista jurídico a Covid como doença ocupacional, né? Que teve uma resolução não, o Superior Tribunal Federal colocou que que retirou da lei que ela não é considerada uma doença ocupacional. Então, ele retirou isso daquela lei recente que foi feita pela Covid. Eu andei conversando aqui no sindicato, não faz muita diferença, né? É claro que se o médico estiver trabalhando, adquirir a Covid, pela legislação atual, ele é considerado uma doença ocupacional. E tem alguns direitos, né? Ou seja, a estabilidade por 12 meses do trabalho é o direito maior. Mas parece que não faz muita diferença do ponto de vista jurídico. Eu não sei se o Alcino quer comentar sobre isso, mas aproveitando também, Alcino, aquela dificuldade que teve em relação à perícia médica. Estão perguntando assim, a Kátia, da Bahia, perguntou aqui em relação à questão da teleperícia, como é que fica a dificuldade da resolução recente do CNJ em relação a isso. Aí você podia comentar um pouquinho em relação a isso também. Eu gostaria de comentar depois também um pouquinho. Ok, Augusto. Bom, em relação à doença ocupacional, ainda vai ter muita discussão sobre isso, porque qualquer doença epidêmica, ela é excluída, por exemplo, de pagamento de seguro. E o auxílio acidente, que é gerado por uma doença acidentária, uma doença ocupacional, que é equiparada a um acidente de trabalho, provavelmente eu acho que vai sair dessa, não sei, mas ainda tem muita discussão. Normalmente funciona assim, doença epidêmica, ela é excluída a obrigatoriedade de se pagar um seguro, né? Então, até por isso que o Conselho Federal de Medicina encampou a ideia, e o Conselho Regional de Medicina daqui do Paraná também, de se criar um seguro específico para os médicos que trabalham hoje no Covid, tá? Para as famílias, né? Porque declaração de óbito, onde você coloca lá o 04.2, que é o Covid, eles não estão pagando o seguro, tá? Em relação à teleperícia, é um assunto que tá me dando muita dor de cabeça nesses dias, para falar bem a verdade, porque primeiro que a lei não fala em teleperícia. A lei, não estamos falando nem de norma, nem de resolução do conselho, estamos falando da lei especificamente. Ela é muito clara, que é a lei 13.989, ela fala no artigo 5º da lei, que está liberado a telemedicina
para, artigo 3º, para fins de assistência, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção de saúde. O nosso entendimento é que a perícia médica ela não se enquadra em nenhuma dessas autorizações aí, e que ela é transitória. Então, o que aconteceu em relação à perícia é que existe uma pressão do judiciário para que resolva o problema deles, né? E aí eles viram a telemedicina da forma como foi liberada como uma tábua de salvação, né? Porque eles não permitem que os pericianos vão aos consultórios médicos, embora nós médicos a gente está trabalhando, porque é uma função essencial. E aí uma conselheira do CNJ propôs isso e sem nenhuma discussão eles acabaram aprovando. Bom, qual que é a orientação do Conselho Federal de Medicina? Não dá. Perícia médica, não dá para você emitir um parecer sem examinar o paciente, porque tem outras nuances que a medicina tradicional não tem. Né? Começar pelo seguinte, um paciente que me procura como pneumologista, ele quer me contar o que ele tem. Ele quer que eu resolva o problema dele, que eu trate ele. Então você tem uma relação médico-paciente. O periciando que vai me procurar, ele não tem uma relação médico-paciente clássica comigo, né? Porque na verdade eu não trabalho para ele, eu trabalho para o judiciário. Ele não vai me contar o que ele tem, porque ele tem um objetivo de um ganho secundário. E não estou questionando se é justo ou não é justo, não estou entrando no mérito, mas ele tem um objetivo secundário. E eu estou ali para conferir algo, eu não estou ali para diagnosticar alguma coisa. Então, assim, para eu conferir algo que já existiu, é absolutamente impossível você se manifestar sem utilizar uma opinião pessoal para concluir nada, porque você não está vendo o paciente. Então, essa é a minha opinião sobre a teleperícia, ela não existe, ela não foi autorizada nem pela legislação, ela não está autorizada pelo Conselho Federal de Medicina, muito pelo contrário. Existe o parecer 3 de 2020 do Conselho Federal que proíbe a teleperícia. Quem fizer pode sofrer um processo ético se for denunciado. Ela tem uma carta ratificando isso, assinada pelo Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica, a ANANT e a AMB. Então, essa é a minha posição. E aí, isso é uma coisa importante, porque as pessoas vão exacerbar a teleperícia, né, em relação à telemedicina. Já criaram uma tipologia que não existe. Mas você tem também, que a gente sabe aí no Conselho, empresas que já estão formadas, né, que utilizaram já a telemedicina, que na verdade a intenção final é ganhar dinheiro com a exploração do trabalho médico. E a gente não pode deixar isso acontecer, porque senão a gente vai estar simplesmente marcando o final de tudo que a gente aprendeu sobre medicina. É a minha opinião. Augusto, você queria completar aquela hora que caiu aí? Eu vou pegar pela perícia e depois vou na questão do ocupacional. Eu trabalho também num tribunal regional de trabalho. Eu sou médico do tribunal, eu não sou médico do trabalho. Mas convivo com os colegas médicos do trabalho e até consultei um deles sobre essa questão do ocupacional. Mas passando sobre a perícia, realmente o que o senhor colocou é perfeito. É muito difícil você avaliar um paciente por telemedicina para fazer uma perícia. O paciente necessariamente não vai lhe contar o que ele tem, porque ele tem interesse em um benefício. Vocês não estão do mesmo lado, como é o caso do paciente que vem para assistência, ele vem de boa fé, se ele lhe sonegar informações, ele será o prejudicado. No caso da perícia, ele pode sonegar informações para buscar justamente o benefício, ou até acrescentar informações inexistentes para poder ele induzir a um laudo mais favorável. A maioria dos peritos tem uma certa rotina ao periciar, em que ele
tem algumas estratégias de avaliação do paciente que antecedem, inclusive, a entrada do paciente na sala, né? Ele já observa o paciente antes, ele já vê como o paciente chega, ele tem algumas perguntas que acontecem de forma inesperada, para ver se o paciente está ouvindo, se o paciente está enxergando, se o paciente sobe na maca sozinho, se ele calça o sapato, uma série de coisas que divergem do exame clínico convencional e que são importantes para você fazer a convicção. Então, eu entendo realmente que é uma abertura grande e que provavelmente vai dar uma série, se isso passar de alguma forma, haverá um prejuízo grande com benefícios que podem estar sendo concedidos indevidamente. Na questão do ocupacional, o reconhecimento do Supremo de Covid como doença ocupacional, na área de saúde, é mais fácil você entender que houve uma contaminação no trabalho, né? Embora pudesse ser dito que você está numa zona de risco e que você poderia ter se contaminado na sua família, especialmente se eu levantar casos na sua família. Essa posição, ela retira o ônus do trabalhador de comprovar que a infecção por coronavírus, ele tira o ônus dele ter que provar que a infecção dele foi adquirida no trabalho. A obrigação passa a ser da empresa de mostrar que não foi, né? Por outro lado, beneficia trabalhadores de setores não essenciais, trabalhadores de farmácia, de supermercado, do comércio, que hoje estão trabalhando porque não podem estar no isolamento, né, no distanciamento social, e que fazem parte de todo esse contexto da epidemia. E também mantém a competência de fiscalização dos auditores do trabalho, e as empresas podem ser penalizadas, pagando alíquotas maiores, caso aumentem seus casos de doença ocupacional. Então, isso é uma forma de exercer uma certa pressão para que as empresas, de saúde ou não, tenham uma certa preocupação em não ter muitos casos de doença ocupacional Covid no seu quadro, né? Há a questão para a gente dos trabalhadores não CLT, né? Porque a doença ocupacional ela tem impacto direto em relação aos trabalhadores CLT, que eles dão acesso a benefícios, né? Mas nós temos muitos médicos autônomos ou pessoa jurídica unipessoal. E nesses casos, tive informação até do CFM no site, de que ele solicitou ao Ministério da Saúde algum ato normativo que pudesse amparar esses profissionais que estão na batalha, né, que não estão protegidos pelas normas da CLT, mas adoecendo, em tese, ficariam desprotegidos, o que seria uma injustiça muito grande. Ô Marcelo, tem uma pergunta específica para você aqui, do Alberto Coquier, falando assim: quanto ao Covid, questionamento à opinião do Marcelo. Hospitais monitoram os pacientes que não internam por telemonitoramento. Isso não é adequado? Boa noite, Alberto. Não, eu acho que é muito limitado, né? Para você fazer é possível, pode ser adequado, mas eu acho que você vai ter que se organizar para ter um recurso, por exemplo, de dosar periodicamente o hemograma, avaliar o dímero, a ferritina. Então, faz parte de acompanhar um paciente hoje de COVID ambulatorialmente, você monitorar isso, que são os preditores de que o paciente pode piorar. Eu acho que tão somente um oxímetro, que é o que está acontecendo, e perguntar para o paciente como ele está, você pode perder esse paciente no meio do caminho. Agora, quando a portaria foi publicada pelo Ministério da Saúde, ela colocava, claro, da questão da teleorientação. Eu acho mais adequado uma enfermeira fazer esse acompanhamento do que um médico, porque você se compromete muito como médico avaliando o paciente sem ter esses parâmetros, né? Então, agora, como nós temos colocado, é uma questão de urgência que está sendo feita uma série de adaptações e programas às pressas. Eu penso que um paciente desse, acompanhado por um programa que não contemple todas as peculiaridades do paciente de COVID que não está sob uma supervisão hospitalar, se esse paciente se agravar, por exemplo, como a gente vê que os pacientes têm agravamentos súbitos, provavelmente relacionados, por exemplo, a eventos tromboembólicos,
Então, você está acompanhando, você está dando a chance de eu acompanhar você em casa. Fique tranquilo que a gente acompanha. Aí o paciente faz uma embolia e morre, uma embolia não dá tempo de ir para o hospital. Então, eu penso, se você vai fazer um programa, o paciente tem que ter um torpedo de oxigênio para dar tempo de ir para o hospital, ele tem que ter uma VNI na casa dele, ele tem que ter uma coleta a cada 2 dias desse exame, tem que ser um super programa. Montar um programa muito simples, eu acho melhor chamar isso de teleorientação do que se comprometer como médico a dar uma assistência por tele, como é o caso do Covid. Principalmente, Alberto, nos pacientes do grupo de risco. Você fazer um acompanhamento de um paciente jovem é uma coisa. Pegar um paciente, grupo de risco, acima de 60 anos, obeso, hipertenso, e se propor a fazer o acompanhamento em casa, porque aparentemente esse paciente está bem, eu acho isso perigoso de ser feito por teleconsulta. Deixar bem claro, né? Acho que é um conceito geral que isso aqui essa telemedicina é provisória. Nós não podemos deixar escapar da mão nossa de médico, né? O Alcindo sabe disso, essa discussão do Conselho Federal, porque aconteceu o que aconteceu o ano passado, mas essa circunstância toda, o médico, porque existem várias oportunistas nessa situação. Então, nós temos que ter uma unidade em relação a isso. Ou seja, por mais oportunidade que possa surgir, isso aí nós temos que considerar como uma coisa provisória, porque a gente já foi falado aí do aprendizado que a gente está tendo em relação a essa situação, ok? Mas aqui, voltando a uma outra pergunta da Janaína, está perguntando assim, ó, vocês têm orientado os pacientes a adquirir instrumentos com pico de fluxo e oxímetro para auxiliar nessa avaliação à distância? E outra colega perguntou, sugestão de aplicativo de oxímetro no celular, o que ela comprou, alguns que ela tentou não funciona. Alguém tem alguma ideia sobre isso? Está sem som. Sim. Bom, nós que usamos oxímetro há tanto tempo no consultório, vocês sabem que existem oxímetros que são bons e tem oxímetros muito ruins, né? Não é possível. A gente tinha uma marca padrão que custava $300 e, de repente, a gente tem por R$50, R$100. Agora está subindo o preço do oxímetro. Tem oxímetro justamente que não mede a faixa de hipoxemia, né? Que ele mede só acima de 90 e depois ele não tem sensibilidade. Então, o primeiro problema, que oxímetro é esse que o paciente tem? Segundo, essa questão do Bluetooth que você está citando, que é uma plataforma que o paciente se cadastra, ele recebe na casa dele um oxímetro, que é um oxímetro de boa qualidade, que tem um Bluetooth que manda as informações para essa plataforma e o paciente carrega com dados como mal-estar, febre, frequência cardíaca, né, porque o oxímetro também o próprio oxímetro já vai dessa informação, e ele fica alertando o paciente para fazer a medida de 4 em 4 horas. Então, isso já é uma coisa bem mais elaborada, né, na qual você tem um oxímetro de qualidade, com um sistema de Bluetooth, e que faz um seriamento da medida, e, além de tudo, o paciente carrega informações. Ok, eu acho que isso pode ser utilizado. Eu não vejo utilidade nenhuma em usar pico de fluxo. Agora, cai de novo naquela resposta que eu dei para a pergunta anterior. Oximetria não é suficiente, na minha opinião, para avaliar um paciente. Talvez, se colocasse alguma coisa do tipo, um esforço, se a gente conseguir normatizar, que nem a gente faz para um teste de caminhada, algum esforço que possa ser feito em casa para observar se existe uma queda da saturação quando faz um esforço, eu acho que isso pode ser incluído, mas isso a gente não teve tempo de validar alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho assim, o oxímetro tem que ser bom, esses sistemas de Bluetooth são melhores, os oxímetros são melhores, mas fica a ressalva que continua, ao meu ver, sendo insuficiente para acompanhar um paciente de grupo de risco. Ok. Aí a gente já está com 1h e 14 minutos de duração aqui. O último tema que a gente não pode deixar de falar é sobre a remuneração na telemedicina, né? A polêmica dentro daqueles termos que eu já usei de oportunismo. E essa semana a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia lançou a nota lá, recomendando em termos de consulta que é o mesmo valor da presencial. Essa é a ideia de todas as sociedades e que a gente defende.
Existem aqui algumas questões que eu acho que para a gente poder terminar, vocês poderiam comentar sobre isso, que, por exemplo, como agir quando a operadora de plano de saúde se recusa a pagar honorários pela consulta em telemedicina? Cobrar particular? Como que a gente vai lidar com essa redução do honorário médico? Lembrando de tudo que a gente já falou aqui em questões de a responsabilidade, a gente tem dificuldade, às vezes, a telemedicina, ao meu ver, muitas vezes, se não a maioria das vezes, a gente está correndo muito mais risco do ponto de vista de cometer um erro, e isso vai ter consequência ética, judicial, o que for. Então, eu queria que vocês, para a gente terminar esse processo aqui, que a gente comentasse essa questão em relação à remuneração, lembrando que é importante esse debate, porque isso vai ficar, todo mundo fala, isso é só na época do Covid, mas algumas coisas ficam, a gente não pode deixar passar, e acho que a remuneração fica, a gente tem que ser incisivo, né, nessa hora. E também se alguém teve já, tenho perguntas aqui perguntando se alguém já teve experiência da teleconsulta, para colocar alguma experiência pessoal, ou eu nunca não fiz teleconsulta, ou se tem algum serviço que trabalha que faça. Eu vou dizer o seguinte, em relação à remuneração, eu coloquei na minha clínica teleconsulta. Então, você tem que fazer uma breve negociação com os convênios e você já vai ficar sabendo aqueles que não querem. Ok, não quer, tudo bem, não faça para aquela operadora. Se a operadora autorizou que você faça, você tem que fazer pelo mesmo código da consulta. Você não pode negociar uma redução de valor, eu vou te dizer por quê. Porque a ANS não criou um código para teleconsulta. O código de teleconsulta é o código da consulta. Se você fizer uma negociação com depreciação do valor, quando você voltar a atender consulta, você vai estar com o valor depreciado. Aproveitando o que o Flávio falou, assim, eu tive uma experiência de vários dias atender algumas teleconsultas e a conclusão que eu cheguei por toda a documentação que eu tenho que fazer é que, aproveitando o que Augusto falou, você tem que fazer uma anamnese melhor, uma propedêutica melhor, você tem que usar toda a tua experiência. Existe o risco, como o Alcindo citou, e o que o Flávio falou da maior complexidade, a teleconsulta nunca pode valer menos que uma consulta. O que fazer com aqueles pacientes que têm uma operadora que não autoriza? Cobre privado. Então, a minha recepção avisa, olha, a sua operadora não autoriza as teleconsultas aqui na clínica. Então, o valor é esse. Óbvio que isso não pode estar no site. E o paciente vai pagar o valor que foi proposto ou não, certo? Alcindo? Eu acho que concordo plenamente com você, Marcelo, e a teleconsulta tem que ser remunerada, é uma consulta médica, você só utiliza uma ferramenta tecnológica diferente, a gente não pode precarizar, porque ela é insegura por princípio, e a gente precisa entender que nós não ganhamos apenas por tempo, mas a gente recebe por responsabilidade técnica, né? É a responsabilidade que a gente tem. A experiência que eu tenho aqui no hospital universitário, eu não tenho consultório, eu só faço universidade e hospital universitário. A gente está já algumas semanas fazendo teleinterconsulta, numa região de 2 milhões de habitantes, onde a gente fez um grupo de residentes de pneumos, infectos, cardios, que tira dúvidas de colegas na periferia, em outras cidades ou pequenas cidades, em casos Covid, porque nós somos referência. A experiência tem sido boa, embora o médico tenha um pouco de dificuldade, mas a gente utiliza a ferramenta que tem, utilizamos o Google Meet mesmo, e como a teleinterconsulta médico nas duas pontas é mais fácil, a gente está tendo um bom resultado. Tá? E essa experiência, agora experiência de cobrança eu não tenho, mas eu concordo com o Marcelo que tem que ser cobrado sim, e igual o valor da consulta. E aliás a lei fala isso, né? Toda a legislação e as normas do conselho falam que toda consulta
ela faz jus a honorários. Só não tem especificação dos honorários, mas tem que ser cobrada de forma adequada. Ok. É só, Augusto, eu esqueci de falar aqui, mas em relação ao oxímetro que o Marcelo falou, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia ela colocou claramente uma nota não recomendando o uso do oxímetro em doenças pulmonares crônicas do ponto de vista generalizado, principalmente para diagnóstico da piora da Covid. Então, a sociedade já deixou um posicionamento bem claro em relação a isso, ou seja, a gente não recomenda o uso do oxímetro a nível domiciliar, principalmente numa suspeita da Covid, de um monitoramento de uma piora clínica. Não tem embasamento científico e não é recomendado pela sociedade. Augusto, por favor. Eu concordo com os colegas no sentido de que a responsabilidade nossa não é menor, a responsabilidade é igual, o procedimento é complexo, existe uma série de minúcias que a gente ainda está aprendendo quais são todas elas, existe o risco embutido nesse processo, então cobrar menos não faz sentido nenhum. Eu não entendo nem por que os convênios não estão simplesmente aceitando que, de fato, é o mesmo procedimento realizado de uma maneira diferente. O código é o mesmo código, não foi nem entendido pela ANS que precisava de um código novo, apenas o tipo de atendimento que foi colocado telemedicina, ou seja, uma outra tabela, que não é a tabela TUS, é dito que o tipo é esse, e a necessidade de pactuar, ainda mais numa situação de crise como a nossa, é, assim, um tiro no pé ao que está se querendo fazer, que é de dar uma forma rápida da população ser atendida, né, através de um processo tecnológico que traga menos risco para ela. Aí, nesse momento, a operadora cria um entrave para a cobertura daquilo que ela foi contratada para fazer, que é prestar assistência, ela sabendo que os consultórios estão ou fechados ou, em grande parte, reduzidos, porque até quem está atendendo reduziu o número de atendimentos para poder manter sua sala vazia, um paciente a cada X minutos a mais, e casos especiais, triados. Então, eu acho que é uma coisa muito preocupante essa visão que não das operadoras, de algumas operadoras, que outras já fizeram essa retrospecção, essa avaliação, e adotaram isso como o mínimo de retribuição que poderiam dar a esse trabalho que está sendo feito em situação de crise. E em relação à legislação, a lei fala justamente isso. Seguirá os padrões normativos éticos dos usuários do atendimento presencial, inclusive em relação à contraprestação financeira pelo serviço prestado. Então, para mim, está óbvio que a não prestação desse serviço pela operadora é negação de cobertura. Mas a ANS teve um viés de entendimento que eu sei qual é, mas eu realmente acho que é procurar o detalhe de uma situação complicada como a nossa para justificar o não pagamento de um serviço. Eu entendo que esse serviço não pode ser menor, por isso, pelo que Marcelo comentou, que isso é o mesmo procedimento, daqui a pouco isso vai ser um motivo para a redução do valor da consulta, e segundo, pelas suas nuances e até pelo investimento tecnológico que muitas vezes implica, ele não pode nunca ser valorizado a menos. No mínimo, ele tem que ser valorizado igual. Só lembrando que quem regula o pagamento somos nós e as operadoras, é um contrato comercial, então a ANS ela lava as mãos mesmo, então nós temos que ter unidade nessa hora em termos de remuneração, ou seja, via ANB, né? Nós temos que brigar por isso e, mais uma vez, às vezes com alguma dificuldade, nós temos unidade para isso. Então, para a gente terminar, gente, se alguém quiser falar mais um minutinho aí para fechar isso aí, eu vou abrir a palavra um minutinho. Pode, Augusto? Aí você já complementa e você já conclui aí eu passo para o Marcelo e para o Alcino no final. Tranquilo. Só para complementar, a proposta de se cobrar diretamente do paciente, numa situação que a operadora não aceita e o paciente deseja o atendimento, é a melhor opção. Porque, na verdade, esse paciente munido do recibo, ele vai lá pleitear os direitos dele.
e vai também incomodar um pouquinho essa operadora para que ela modifique esse procedimento. Nós tivemos algumas situações e convênios a nível hospitalar em que a operadora autorizava uma série de procedimentos em outros hospitais e não autorizava no nosso por motivos, assim, tinha base técnica, base acadêmica para a prescrição, tinha indicação, mas ela não pagava. No momento que a gente fez esse ciclo de transferir para o paciente esse custo, né, sobretaxado, eu acho que é cobrar aquilo que o convênio iria lhe pagar de certa forma, para que ele vá lá e busque os seus direitos, né, às vezes é a pressão que falta para que esse convênio entenda de que aquele cliente dele está insatisfeito e está buscando justamente a cobertura que foi contratada. Né? Eu acho que a negociação, lógico, ela tem que ser feita, mas eu entendo que nesses convênios mais renitentes, a alternativa para atender o doente é esta, e o paciente que precisa, ele vai buscar os meios de até ter a reposição do seu valor posteriormente. Ok. Marcelo, posso concluir, por favor? Para concluir, eu vou fazer uma comparação dessa liberação da telemedicina com a garrafa PET. Então, eu tenho certeza que o Alberto Coquier, o Badini, eles que são assim, já têm cabelo branco, vão lembrar que quando a gente comprava refrigerante, a gente ia no supermercado com um monte de casco de vidro, pegava um valor para devolver os cascos e levava o refrigerante. Aí, as indústrias de refrigerantes tiveram uma brilhante ideia. Vamos vender com garrafa PET. Só que a hora que caiu no gosto do cliente usar a garrafa PET, surgiram um monte de concorrentes que começaram a concorrer com quem vendia na garrafa de vidro. Então, o que eu estou querendo dizer, eu vejo a telemedicina, essa liberação rápida, como se fosse a garrafa PET. Ela vai permitir que entre no mercado um monte de players muito ruins. Eu estou vendo alguns aplicativos de R$10 a consulta. Então, é a garrafa PET, ou seja, toda a complexidade que a gente criou para ter os nossos serviços, os serviços universitários de atender, fazer pneumologia, são substituídos por alguém que faz uma uberização, um aplicativo que permite qualquer um atender do outro lado da linha de qualquer jeito. Então, por mais que eu tenha conhecimento da lei e expliquei aqui os detalhes técnicos, eu não sou entusiasta de ficar as coisas como ficaram nessa pandemia. Eu acho que vai ter que ter uma regulação depois para normatizar melhor isso. Talvez seja prudente retirar a possibilidade da primeira consulta. E eu acho que eu finalizo dizendo que a gente vai usar esse recurso como seria uma medicina conectada e não propriamente uma teleconsulta para substituir o trabalho que a gente sempre fez. Né? Então é isso, agradeço. Desculpe a brincadeira, dou boa noite a todos e agradeço à sociedade por ter convidado para esse web meeting. Obrigado. Alcino? Minha conclusão seria a seguinte: a telemedicina ela foi liberada da forma como ela foi por uma necessidade. Mas, como todo ato heróico, hoje nós somos heróis, mas daqui a um ano nós seremos julgados pelos nossos atos. Então, nós temos que ser cuidadosos com a telemedicina, tá? Porque ela com certeza será modulada e ela não se instalou sem regras. Então, eu acho que não tem volta mais, tá? Que a telemedicina não vai deixar de existir mais nas nossas vidas. Concordo que ela vai ser modulada e acho que a gente, neste momento, tem a resolução do Conselho Federal de Medicina 1643 de 2002 e nessa resolução ela fala todos os cuidados e as cautelas que a gente deve ter nesse momento. E agradecendo também o convite particularmente do Flávio, da SBPT, uma honra poder debater com os colegas e minha boa noite a todos vocês aí, fiquem com saúde. Então é isso, gente, eu agradeço a participação de todos aí, lembrando que a telemedicina vai ficar, não tem jeito, mas que ela está na mão dos médicos, nós temos que
regulamentar e brigar pela regulamentação pelo Conselho Federal de Medicina. Porque se a gente deixar, outras pessoas com outros interesses, que todo mundo sabe, vão regulamentar. Então, uma boa noite a todos e vamos nos cuidar. Obrigado.